Olá, amores! Feliz Páscoa para nós! Eu espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso. O meu foi realmente espetacular, né? Sim, nós somos a própria beatitude em essência, né? Na nossa profundidade. Mas esses encontros em amor, né? Eles geram um transbordamento, né? Juntos, onde a gente amplifica, né? Isso tudo. É maravilhoso. Então, a inspiração que veio para eu conversar com vocês, né? É sobre o caminho espiritual. Tem pessoas que preferem não falar caminho, porque na realidade é presença, né? Presença é aqui, agora. Claro que essa presença, ela vai se dar em meio, né, a tudo isso que a gente tem acumulado no nosso campo de consciência. Então nós acumulamos crenças, nós energéticos, né, que são mágoas, que são apegos, né, enfim, um monte de coisa aí que a gente foi gerando ao longo da nossa jornada evolutiva, né, e tá aí. Então, vamos falar sobre esse processo todo, né? Então, nós temos aí uma consciência una que aspira, né? Vamos pensar no oceano, que aspira por brincar e aí se subdivide. É a própria natureza do divino, né? É a criação, né? São os três poderes, né? Como a gente viu. E aí essas subdivisões, elas, né? Naturalmente para brincar geram um corpo. E aí esse corpo, para ter todas as experiências, né? Dentro dessa brincadeira, a gente acaba tendo uma experiência de materialidade, não é? Mas nós já vimos que isso tudo, a substância disso tudo que a gente chama realidade é mente. Então, mas que maluquice isso, aí vem a física quântica e diz, a realidade material não existe, a matéria não existe, ela tende a existir. Fantástico, fantástico, né? Por quê? Aí a gente vai lembrar de Matrix, que fala free your mind, né? Liberte a sua mente, né? A gente vai lembrar dos mestres, né? Hoje em especial de Jesus, né? Que fala da fé. A fé remove montanha. Quer dizer, o que se quer dizer com isso, né? Que realmente, como a física quântica afirma, o mundo, ele não tem essa dureza que a gente, né, atribui a ele. E como que a gente atribui a ele? Atribui através de padrões mentais, de crenças. Então, conforme a gente vai diluindo essa crença, né, dessa materialidade, né, dessa rigidez, conforme a gente vai conversando, refletindo juntos, né, e purificando, né, aqui é um trabalho de purificação agora, quando a gente, né, coloca a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então você está fazendo um trabalho de libertação, de purificação da mentira. Então a gente vai dissolvendo toda mentira, todo falso, né? Isso é fundamental. E aí a gente pode ter acesso à verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa crença num mundo material, duro, rígido, inflexível, essa crença, ela vai sendo purificada para que a gente comece a experimentar a magia, né? Aqui estou falando de luz, de amor, né? Claro. Ou o milagre, né? Que Jesus sempre nos
orientou nesse sentido, né, da fé, né, e tantos mestres, avatares que tiveram aí e mostraram, né, o poder da fé. Então, Matrix, ele mostra isso. Aí a gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas isso é ficção, né? Quer dizer, você vê como nós alimentamos a crença, né, que impede, que cria obstáculo ao milagre. Quer dizer, na verdade, tudo é um milagre, né? Tá aí a criação, uma coisa estupenda, né? Mas nós temos limitações mentais a partir dessas crenças que a gente, no caminho espiritual, ou se preferir, na prática espiritual da presença, que é aqui agora, nós vamos dissolvendo essas crenças. Então, o que é a prática espiritual? É a purificação da mentira. Então, aqueles que estiveram na Terra, que realizaram aquilo que a gente chama de milagre, embora a vida inteira seja um milagre, né? O que aconteceu ali? Esse fenômeno, né, da purificação. E aí entra aquela fé absoluta. Por que a fé absoluta? Porque já não está atuando aquela crença de que as coisas são de uma determinada maneira, né, rígida, e aí a partir dessa crença não é possível você atuar com uma fé absoluta, porque essa crença ela vai conflitar. Né? E a maravilha da física quântica hoje está aí, né, nos revelando essa, né, mágica que é o que a gente chama de realidade, né? Então, quando a gente fala que a substância da realidade material é a mente como um sonho, vem a física quântica e diz: a matéria não existe, ela tende a existir. As partículas aparecem, desaparecem, quer dizer, uma coisa fluida. Não é lindo isso, gente? É muito lindo. Quer dizer, mas então por que eu não vejo isso atuando? Porque nós temos uma prática espiritual a ser feita, né? Como mostrou em Matrix, free your mind, liberte sua mente. Como? A partir da presença. Para isso, a gente precisa manter o estado meditativo, né? Como eu falei, sempre falo do livro Poder do Agora, explica muito bem, né? A história do observador, de você, né, começar a assistir tudo que se passa no seu interior, procurando não se identificar. Claro que vai ter algum pensamento, alguma coisa que você vai, né, se engajar. Como, por exemplo, eu vou fazer uma lista de compra, então o que eu tenho que comprar? Aí eu faço aquela lista. Ou o que eu vou fazer para o almoço? Vai ter tal evento, o que eu vou fazer? E tal. Então, tudo bem. Aí, cessou aquilo que é, né, necessário, volta à prática, né, da observação. No sentido que eu digo assim, de você não se filiar a nenhum pensamento, não se filiar à atividade mental, né? E aí, fazendo isso, presença, 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 mais presença, nós vamos finalmente deixar de alimentar essas crenças que nos limitam. A liberdade da mente que o Matrix mostra, free your mind, né? E você vê que ele, né, o escolhido, ele foi, né, durante o filme, conquistando graus cada vez maiores de liberdade, né, libertando a mente. Então, você, para fazer isso, é preciso, né, dissolver através da presença, dissolver esse conjunto de crenças que nós incorporamos, né? Então, os nossos sentidos, eles nos enganam. A gente olha para uma imagem, a gente tem, né, experiências através dos sentidos e a gente acaba atribuindo ao corpo uma rigidez, né, que na realidade profunda ele não tem. Mas nós vamos precisar fazer o nosso trabalho. Presença, muita presença, né? E essas reflexões, elas são fundamentais, né? E a gente começar a adotar uma visão diante do mundo lúcida, né? Olhar o mundo e se lembrar do que a física quântica fala,
né? Olhar para o mundo nessa, né? Nessa visão, mantendo essa visão sempre, né? Free your mind. E assim a gente vai, né? Alegremente, tranquilamente, a gente vai avançando. É muito lindo, né? Só de ver isso já é lindo demais, né? Eu me lembro que eu estive no Celso, lá no Rio, ele fazia reuniões espirituais na casa dele. Era um lugar muito legal. Eu não me lembro o sobrenome dele, mas tem muita gente aí no Rio, Niterói, que conhece ele, que fez parte, que frequentava ou que ajudava. E eu me lembro até que quando eu fui a primeira vez, eu fiquei muito surpresa, porque ele vendia salgados maravilhosos e refrigerante, tudo bebidas, mas era você que ia lá, se servia, ia numa caixinha lá, né? Sempre com dinheiro, porque todo mundo se servia e fazia o pagamento ali. Então você fazia o seu troco, uma coisa assim muito evoluída, sabe? Muito lindo, um trabalho muito lindo. E aí eu me lembro que numa das palestras dele ele falava, olha, quando eu estou num estado de profunda meditação e tal, né, você pode chegar num estado em que você realmente dilui essa ilusão, essa rigidez do corpo enfim, atravessa uma parede, né, que é o que a gente chama de milagre, né? Aquilo que vai além do que a gente concebe como possível. Então, quem conhece, né, quem frequentava, sabe, né, do trabalho dele, que é um trabalho realmente espiritual, né? São poucos os que falam essas coisas, né? Como são poucos os que falam de inteligências, né, que atuam nesse universo infinito, além da Terra, né, fora da Terra, claro, como o Trigueirinho fala, né, e o Laércio também fala. Enfim, então, o nosso trabalho, o que é a prática espiritual final? É presença purificando as nossas limitações, é esse conjunto de crenças que a gente atua a partir dele e não atua a partir da inteligência universal, que é a própria presença, que é a própria consciência, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de incerteza, de só sei que nada sei, interprete isso como abertura. Essa abertura vai fazer descer todas as verdades. Você não vai andar pelo mundo sempre assim, né, sem manifestar nada, perdido. Não é assim, né? Você parte do só sei que nada sei, ou da incerteza, do que se queira chamar, como uma abertura para que a inteligência emocional, fonte de toda a sabedoria, se derrame, se manifeste em você, né? É abertura. Presença, né? É um silêncio interior, e esse silêncio interior ele tem toda a sabedoria, né? Essa profundidade. Você acessa a sabedoria, a inteligência universal, né? Ela vai te inspirando, né? Ela que vai trazendo, né, aquilo que está além de um mero conjunto de crenças que você recebeu, seja na sociedade, na família, enfim, né? Então, você vê como é que a prática espiritual, né, é uma coisa assim simples, muito bonita e imediata, porque é o aqui e o agora, né? E claro que ele vai ter aí essa bagagem toda que a gente está carregando, que a gente tem que ter, sabe, muita alegria por estar nesse momento, né, cientes de que nada disso somos nós somos essa presença, e aí a gente vai purificando gradativamente, naturalmente, isso tudo vai se purificando, porque a prática é uma prática onde você deixa de reforçar essas crenças. É por isso que a gente parte dessa abertura, só sei que nada sei, né? Então você sabe que tem um monte de respostas prontas, mas você começa, né, a trabalhar com esse princípio da incerteza, você começa a trabalhar com o ceticismo, que você diz assim, bom, tudo bem, eu estou atuando no mundo, até hoje atuei no mundo a partir dessas verdades,
mas eu estou praticando a presença e a inteligência universal vai se manifestar, eu vou me abrir a isso. Eu vou me abrir a isso, né? Se você não se abre, se você fica reforçando a programação que você recebeu, né? Como se aquilo fosse uma verdade absoluta, aí não tem abertura. Então você começa a questionar tudo. Assim, questionar tudo significa apenas manter-se aberto, para que a sensibilidade, para que a sabedoria iluminada possa se manifestar. E de repente ela vai te surpreender. Ela, em muitos casos, ela vai te conduzir por um caminho muito diferente daquele que você iria, com as suas verdades prontas. Né? Então, como eu sempre digo, ajuda muito a gente pela manhã acordar, aproveitar esse estado mental relaxado, senta, fica ali um período meditando, ou seja, no aqui e no agora, sem se filiar aos conteúdos que surgem no seu interior. Fica em silêncio com o que surge ali. Né? E queria falar um pouco sobre a autenticidade. Né? A autenticidade é a prática de liberdade? É. A autenticidade significa você se filiar ao que surge? Não. A autenticidade não tem nada a ver com se filiar com o que surge no seu interior. Isso não é prática espiritual. Aí, cadê o observador? O observador não é aquele que justamente não se filia? Então, vamos supor, você está praticando a autenticidade. Então, eu estou agora com medo. Eu estou com medo? Não. O medo se apresenta no meu campo de consciência, que é o que eu sou, um campo de consciência. O medo se apresenta ali. O que eu faço? Fico em silêncio com aquilo, e esse silêncio é luz, vai purificar. Eu não posso dizer que é prática de autenticidade eu me filiar ao medo, deixar ele me dominar a minha manifestação. Entende? Isso não é prática espiritual. Isso é o que rola, né, fora da prática e na ignorância. Então, vamos supor, eu tô com raiva. Aí, a autenticidade. Eu não vou colocar um outro estado por cima, colocando a raiva debaixo do tapete, que aí não é autenticidade. Então, eu vou ficar em silêncio com ela e permitir que esse silêncio purifique. Aí tudo se transforma em amor. É uma maravilha. Então, tem essa confusão de achar eu estou sendo autêntico. Quer dizer, o cara está, né, na ignorância. Aí eu fui lá e matei mesmo. Aí eu fui lá e surrei. Aí eu fui lá e estuprei. Quer dizer, isso é prática espiritual onde? Claro que não é. Então, para a gente não confundir a história da autenticidade. A autenticidade é você não colocar um outro estado por cima daquele que se apresenta. Então, se apresenta um estado de amor, bom, aí eu não posso dizer que eu estou me filiando a algo, porque o amor, a consciência, é aquilo que eu sou. Então, aquilo que está transbordando é um transbordamento de mim mesmo. Perfeito. Beatitude, né? Agora, as energias que surgem a partir de padrões mentais. Então, por exemplo, eu tenho um padrão mental, eu já dei esse exemplo aqui, de que uma pessoa, por exemplo, tatuada é bandido. Aí, a partir desse padrão mental, eu encontro na rua um tatuado e aí o medo vem. Quer dizer, isso não é uma manifestação direta de mim. É uma manifestação que surge a partir de um padrão, é uma manifestação indireta. Então, eu não vou colocar um outro estado por cima desse e fingir que aquilo não está se manifestando. Eu vou ficar em silêncio com aquilo que é levar luz a purificar. E aí, esse próprio padrão, ele vai se purificando. Toda vez que o medo aparecer com essa prática, você vai deixar
de se identificar com ele em algum momento, ele não vai mais reger a manifestação, né? Enfim, é a nossa prática, né? Maravilhosa, prática de liberdade. Quer dizer, não é ansiedade de chegar a qualquer lugar, né? O lugar é o aqui e agora. É trazer toda essa intensidade para o aqui e para o agora. Por isso que muitos falam que não é caminho, é aqui e agora, é presença. Presença. Então, o que você é já está aqui e agora, que é presença. Mas tem um monte de coisas aí no nosso campo de consciência que fica arrastando a gente para lá e para cá. Por quê? Porque a gente se identificou com tudo isso, alimentou tudo isso durante, sabe-se lá Deus quanto tempo, né, nessa nossa jornada. Então, agora, a gente agradece por essa sabedoria, né? E vai deixar de se identificar, de reforçar isso, e aí o nosso campo de consciência vai se purificando, e aí vai sendo uma presença cada vez mais intensa. Presença é o quê? Sinônimo de consciência, sinônimo de unidade, que é sinônimo de amor, né? Que é sensibilidade, que é inteligência universal, que é vida. Não é uma programação, uma máquina, que é vida. Então nós vamos ficando nessa prática, ao longo da prática, cada dia mais vivos, mais reais. É aí que a gente vai saindo na condição de flor de plástico para flor verdadeira, né? Deixar de manifestar uma programação, né? Que muitos acham que isso é liberdade, não tem nada a ver com liberdade. Você está obedecendo a uma programação. Ah, eu sou livre mesmo, fui lá e enchi a cara. Tudo bem, né? É se enganar. Então você sai de uma condição que você está obediente a uma programação e vai, né, se conduzindo à manifestação da verdade que você é, que é a consciência, que é a liberdade, que é amor, que é a unidade, né? E aí, essa manifestação, ela vai se dar, né, como a gente vem dizendo aí, a partir de 3 poderes, né? Criar, conservar, destruir ou purificar, né? Então, o trabalho espiritual é um trabalho de purificação de todas essas mentiras, de todo o falso. Purificou o falso, o que fica? O real. E aí esse real se manifesta a partir desses 3 poderes, criando, conservando, purificando. Quando você purifica aqui, ali, lá, você está purificando o quê? A si mesmo. A vida é uma coisa só, não é? A vida é uma. É inteira. Então, todos nós somos a vida. O que acontece é o conjunto da nossa manifestação. E isso também está sendo distorcido. Ah, você está passando por aquilo que você criou. O que acontece é o conjunto da nossa criação. E isso explica a crucificação de Jesus, que obviamente que ele não queria gerar aquilo, passar por aquilo. Lógico que ele nunca quis gerar aquilo, ele não gerou aquilo. Tanto é que ele clamou, Pai, afasta de mim esse cálice. O que aconteceu? Ele assumiu o risco de estar aqui nessa densidade. E aí, uma vez estando aqui, ele colheu o karma de subconsciência, divisões da mesma consciência, né, aqui na Terra. Então, o que essas subdivisões da consciência aqui na Terra, nessa densidade, iriam criar? Vamos parar para pensar hoje, né, que é um dia especial, né, em homenagem a Jesus, né, que foi manifestação da verdade na Terra. Vamos ser sinceros. Se Jesus está aqui agora, em sensibilidade, em coragem, manifestando os poderes da consciência, sem se omitir, né? O que vocês acham que essas forças que a gente já falou, né, que se infiltram em todos os lugares, né, se infiltram, né, no campo espiritual, político, na mídia, na imprensa, enfim, personalidades, né? O que você acha que essas forças fariam? Elas iam movimentar isso tudo que elas têm domínio para fazer com que aquela voz fosse anulada, calada, enfim, ia criminalizar de alguma maneira, né? Sempre foi assim. Então é claro que não foi Jesus que gerou isso,
Ele assumiu o risco de estar aqui sabendo que aqui é isso que se cria, né? Que se criaria naturalmente diante de uma consciência que está aí fazendo um trabalho libertador em meio a tantas forças de dominação. Por isso aconteceu o que aconteceu com o Osho. Ele fala, olha, isso se deu, ele mesmo falou, foi preso, envenenado, foram os tradicionalistas, eles não queriam essa manifestação. Ele falou, ele denunciou, né? Aí você tem Sócrates, tem Gandhi, tem tantos anjos, né, até que a gente não conhece, cada um no seu grau, né, de luz, né, de liberdade, que vieram nos ajudar, assumiram o risco, né? Então, profunda gratidão, amado Mestre Jesus, profunda gratidão. Quanta coisa linda nos deixou, né? E ele disse que a gente deve seguir o exemplo dele. Claro que deve. A gente tem que ter essa ousadia, né? Essa ousadia. Free your mind. Não achar assim, não, aquilo ali é as coisas só, né, para, né? Quem sou eu, né? Eu ouço às vezes falar isso, quem sou eu? Você é aquele que deve seguir o exemplo de Jesus como ele orientou. E você vê que Paulo falou, a certo momento, já não sou mais eu. Olha que bonito, ousou seguir o exemplo, né? Imagina se isso se dá na Terra. E a gente, né, pratica a presença, esse olhar cada vez mais lúcido, né? Que a gente está olhando manifestações de nós mesmos a vida inteira. Desde a minhoca até um pássaro, né? A vida inteira, né? Claro que a gente já entendeu, né, que a minhoca é uma subdivisão da consciência, a mesma consciência, mas num estágio evolutivo diferente